Nosso palestrante desta manhã, Dr. Nildo José Lubick, que é advogado militante, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná, técnico em planejamento e orçamento, professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná. Já ocupou as funções de secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, presidente do Serviço Social Paraná Tecnologia, presidente do Conselho Superior da Fundação de Pesquisa Araucária, presidente do Conselho Superior do Instituto de Tecnologia do Paraná, presidente do CIMEPAR Meteorologia do Paraná, reitor da Universidade Estadual do Paraná, assessor jurídico da CNBB Regional Sul, diretor jurídico de Itaipu Binacional. Também já desempenhou as funções de diretor-geral da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, diretor-geral da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio do Paraná, nomeado titular do Conselho Estadual de Educação, diretor e pró-reitor do Studium Tecnológico, pós-graduado pela Pontifícia Universitária Lateranense de Roma, pós-graduado pela Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, doutorado na Pontifícia Universidade Católica da Bahia, especialização em Administração de Empresa e Economia, especializado em Direito Constitucional, especializado em Direito Público pela Unisul, bacharelado em Direito, Faculdade de Direito, licenciado em Filosofia, Instituto Superior Claretiano, Rio Claro e Faculdades Ipiranga da PUC São Paulo, com habilitação em Psicologia, Filosofia, História e Sociologia, bacharel em Teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora Assunção, PUC São Paulo. Como advogado, ocupa também a função de segundo vice-presidente da Associação dos Servidores Públicos do Paraná. Por favor, doutor Nildo José Lubick. Tem aquele currículo que a gente faz para CAPES, começa de uma ponta e termina na outra, quando a gente deu uma cusparada para o lado direito, tem que escrever lá. Fui não sei aonde, aí escreve lá. Eles copiaram de lá, essa coisa comprida. Na realidade, o que mais me agrada é o fato de, pela minha trajetória pessoal, ter sido formado pelas mãos dos padres jesuítas, nos seminários e nos institutos superiores, onde militei durante muitos anos, inclusive na coordenação das comunidades eclesiais de base do sul do Brasil, e advogado militante nas causas do direito administrativo e eleitoral. Mas uma coisa que empolga bastante é fazer parte da entidade que congrega trabalhadores do setor público, como a nossa Associação dos Servidores Públicos do Paraná e as outras entidades que se espalham por todo o Brasil e se congregam, e devem se congregar cada vez mais, a essa entidade máter que é a CNSP. Não, B. Essa entidade, congregando esses diversos organismos, evidentemente, tem uma tarefa e uma missão árdua. Já tiveram mais difíceis, hoje é difícil, e me parece que temos possibilidade hoje de melhorar a sua atuação, assim como melhorar o perfil das ações dos trabalhadores do setor público em todo o Brasil. Isso se as diversas categorias, as diversas entidades esparsas por todo o Brasil, pelos estados e pelos municípios, mas sobretudo as estaduais, elas conseguirem também se renovar e colocar dentro de si alguns elementos novos, algumas estratégias, colocar algumas etapas e buscar efetivar esses elementos colocados na estratégia. Criar uma tática para se conseguir. Reuniões de tática, são as reuniões de guerra,
para que, em conjunto, se possa alcançar objetivos na busca de alianças, onde elas estiverem. Sobretudo, no meio que mais nos interessa, ou que mais nos prejudica, ou que mais nos traz benefícios, que é o estamento político. Nas reuniões que antecederam a esta, eu estava vendo a programação, o meu querido amigo Lamounier, por motivos diversos, ele não pôde estar aqui, relatou o presidente, a quem eu saúdo, e saúdo essa querida mesa, já de grande conhecimento, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná. O professor Lamounier, mas a equipe dele e os estudiosos que seguem a linha por ele exposta, a organização política, ela afeta imediatamente o serviço público. Aquilo que nós temos de imagem da organização político-partidária, primeiro a organização política, então a organização partidária, dentro dela nós inserimos a questão do servidor público. Dependendo como se vê a questão partidária e a questão política, nós vamos observar a forma como atua o servidor público. Historicamente sempre foi assim, e continua sendo assim. E haveria uma possibilidade de nós alterarmos aquilo que eu foi e eu é assim? Me parece que sim, me parece que não. Como Caetano, parece que sim, mas parece que não. Ora, quando nós olhamos pelo retrovisor, nós observamos que a atividade do servidor público em nosso país, ela esteve vinculada, num primeiro momento, com aqueles empregados da coroa. Não eram nada mais do que isso. Os empregados da coroa que tinham duas atividades. A primeira, extrativista, pegar, achar algum dinheiro, algum tesouro, diamantes, ouros, etc. E uma outra atividade, além da extrativista, que era de cobrar taxas e impostos. Ele cobrava taxas e impostos e extraía bens. Os extrativistas, entre mentes, eram pessoas muito simples, eram escravos em sua grande maioria, mas eram propriedade do Estado. Eram propriedade do Estado através dos feitores, já que os feitores é que detinham o direito de lavra. E o direito de lavra levava em consideração que esses também pudessem extrair essas riquezas que pertenciam, não ao feitor, mas pertenciam à coroa. E tinham aqueles que cuidavam daqueles que extraíam e cuidavam dos próprios feitores, cobrando taxas para a própria coroa. Seria aí o início e a ruína daquilo que nós denominamos servidores públicos brasileiros? Porque nós, no Brasil, estamos na contramão do serviço público da Escandinávia, da Dinamarca, da Alemanha, da França, da Itália e até de Portugal. Não existe na história desses países uma formulação e uma formação de servidores públicos igual à nossa. A nossa é deletéria. A nossa, talvez por sua origem escravagista, extrativista e cobradora de impostos, ela se manteve. Porque logo depois do Brasil colônia, quando nós já chegamos no Brasil império, nós vamos encontrar o mesmo sistema. Nós vamos encontrar os barões, os condes, os viscondes, que continuam tendo duas atividades básicas, a extrativista e a de cobrança de impostos. Se a coroa lá atrás fazia isso, e nós éramos um apêndice então de Portugal ao Algarves, nós continuamos depois da mesma forma, no sistema imperial que nós tivemos, agora não mais sob o comando da coroa portuguesa algarviana, mas sob o comando do Império, em Petrópolis e no Rio de Janeiro, comandando a nação, ou comandando o Brasil, nessas duas únicas perspectivas: buscar ouro, pedras preciosas, os bandeirantes, um louvor aos bandeirantes, evidentemente, sempre necessário, que conseguiram em parte derrubar esse aspecto da periferia brasileira de ouro preciosas, alguns dos bandeirantes, que tinham uma concepção também de colonização, porque de resto nós tínhamos apenas o extrativismo e a cobrança de impostos.
Quando o Império cai, de efêmera duração, e nós temos a República Velha, a República Velha não mudou, porque os velhos condes, barões, viscondes, tupinambás e outros, ao invés de promoverem então aquilo que na Europa estava acontecendo, a revolução que ocorria na América do Norte, no Canadá, que estava extravasando em toda a Europa com a unificação dos países, como a Alemanha, como a Itália, que estávamos concluindo o seu processo unificador, nós aqui o que tivemos? A alteração dos antigos feitores, agora não chamados mais tais, não mais chamados de barões ou viscondes como no Império, mas se juntam imediatamente ao velho establishment que parecia ser novo na velha República, mas com essas duas finalidades continuadas: extrativismo e cobrança de taxas de impostos. Agora nós temos, além dos diamantes, do ouro e pedras preciosas, o que mais que nós vamos ter agora? Vamos ter plantações, vastas porções de terras que haviam sido divididas nas chamadas capitanias hereditárias anteriores e que permanecem, donos de extensões imensas de terra e que, para salvarem as suas propriedades, deixam os títulos reais e se amoldam a, entre aspas, república, que nós nunca tivemos verdadeiramente na velha república e nem na nova república, se vinculam a esse grupo de pessoas, mas não há uma alteração substantiva e essencial na alma brasileira, ou na nação brasileira, capaz de fazer com que nós tivéssemos o início de um processo verdadeiramente vinculado à necessidade do povo ou à construção do Estado. A ideia de Estado brasileiro, ainda hoje, ela é ou insubsistente, ou insuficiente, ou inexistente. A ideia de Estado brasileiro, e nós estamos já no século XXI, com uma trajetória longa de 1500 até aqui. A ideia de Estado brasileiro ainda é ou inexistente, ou insuficiente, ou insubsistente. Ora, pois, se a velha república tinha essa forma, que era parecida com aquela do Império, e que era parecida com aquela da antiga, ou do antigo sistema da coroa, a nova república parecia que viria com uma novidade. Ledo engano, porque a nova república apenas troca de nome entre o poderio mineiro e o poderio paulista, no controle da nação, ou no controle das riquezas brasileiras, continuando da mesma forma, com os mesmos vícios iniciais arraigados na essência do Estado, entre aspas, Estado. Na essência, parece uma praga que se colocou dentro do sangue brasileiro, dentro desse Estado, entre aspas, e que lá da coroa até a nova república não foi extirpado. Na nova república, se bem que nós tenhamos tido alguns nomes muito interessantes de São Paulo ou de Minas Gerais no comando da nação, vamos observar que os dois elementos, extrativistas e cobrador de impostos, eles permanecem. Muito pouco nós vamos encontrar do trabalhador do setor público na área de educação, na área de saúde, da reforma sanitária, da organização gerencial ou de gestão da administração. É insuficiente ou insubsistente. A educação brasileira, se bem que, remontando no tempo, os livros de pedagogia falam dos trabalhos das professoras, das normalistas, etc., mas é uma forma de nós também entendermos e reconhecermos o heroísmo daquelas mulheres que na história da pedagogia os homens estavam fora, cabia a elas a educação nas escolas brasileiras por motivos os mais diversos, incluindo aquele de um salário ou de um poder de recompensa pelo trabalho desenvolvido absolutamente ínfimo, em que eram professoras ou solteiras, ou professoras que tinham sido cuidadas nos conventos das freiras por serem órfãs, e ali recebiam uma formação adequada, equivalente àquilo que nós chamamos o primeiro grau completo, sabiam ler e escrever muito bem, tinham condições de falar, dizer, ensinar letras e ensinar números, que podiam ensinar para as crianças do Brasil.
que é a forma como iniciou o sistema pedagógico, o sistema de formação das nossas escolas aqui no Brasil. Uma coisa absurda, uma coisa absurda. Mas dentro desse contexto que nós estamos dizendo, na formulação de um Estado, ou de uma formulação política e de uma formulação partidária, porque já existiam os partidos políticos da velha República e da nova República estavam já presentes dentro do Império. Os liberais e os conservadores, eles apenas se subdividiram depois na velha República em um conjunto de letrinhas. Na nova República aumentaram as letrinhas e na modernidade são tantas as letrinhas que não cabe nem no dicionário. Pois bem, se nós temos essa forma, há de se perguntar: quem são esses sujeitos que trabalham no setor público e que somos nós? Para muitos do governo e para muitos que seguem as linhas doutrinárias mais liberais, nós somos um empecilho. Um empecilho porque seria muito melhor se nós tivéssemos grandes empresas que pudessem tocar as nossas universidades, as nossas escolas, os postos de saúde, os hospitais, criar planos de saúde, inclusive populares, para que o povo possa pagar. Já que não consegue ir no SUS e o Estado não mantém, a solução é muito simples. Vamos criar planos populares para o povo. Eles vão lá pagar 200, 300 reais por mês e vão ter uma assistência básica de saúde. Pronto, está resolvido isso. Alguém virá aqui, com os nossos 200 milhões de habitantes, cobrando 200 reais por cada um, quanto dinheiro isso vai ser amealhado para cofres de grandes empresas. Então, do outro lado, esse pessoal que trabalha, que são engenheiros e que estão ali nos departamentos de engenharia das secretarias de estrada e rodagem, mas que bobagem! Melhor contratar outras empresas, a Odebrecht, a OAS, essas empresas que representam então a verdadeira engenharia, a verdadeira arquitetura do Brasil. Eles vão fazer os projetos, vão fazer os planos, eles vão construir. Não preciso de engenheiros no Estado, não preciso de arquitetos no Estado, eu não preciso absolutamente do Estado vinculado a esse conjunto de homens e mulheres tão desnecessários, tão desnecessários. Vejam, quando nós falávamos, e eu repunha o tema sobre aquilo que foi conversado ontem, sobretudo no segundo momento, e na forma como evoluiu o sistema político brasileiro, e o sistema partidário que lhe é afeto, nós vamos observar que nós teremos também a imagem do servidor público. O servidor público, a sua tarefa, a sua função, aquilo para o que serve, ele acompanha exatamente a mesma linha de que nós entendemos, ou como o Brasil se organizou do ponto de vista político e do ponto de vista partidário. Ora, se isso é uma premissa com algum elemento de verdade, qual seria a tarefa que incumbe a um grupo de pessoas que decide se reunir de vez em quando e com a teimosia do Tutino, que mantém firme uma confederação que não tem financiamento público, não tem financiamento externo, a não ser aquele da boa vontade, eu digo sempre de fontes milagrosas, que certamente Santo Antônio e São José lhe trazem para prover a instituição, um para trazer o pão e outro para segurar o braço, são os dois santos provedores, São José e Santo Antônio. Deve ser isso, acredito eu. Para teimosamente discutir, colocar esses temas e buscar. Eu vi há tempos atrás, fico fazendo um parênteses, você estava com professores, colegas professores e outros, a maioria sempre está mais afeta aos professores nos processos de reivindicação, o que é muito correto e muito certo, exatamente por causa da precariedade salarial e precariedade da sua atividade profissional, um absurdo, absoluto. E você falava com muita ênfase naquele evento, você olha, aquele lá é o Tutino que cada vez está mais moço, mais forte, deve ser porque ele se inspira nisso. Um grupo de pessoas está naquele site seu, lá, que são o YouTube, né? Está no YouTube, e
esses filmes, que são bastante interessantes e inspiradores. Não vejo dos outros lugares, porque talvez outros colegas não tenham colocado no YouTube as suas manifestações. Lá dele eu vejo um italiano lá, bem vigoroso. Fechando parênteses. O que se pode fazer? Porque hoje nós estamos da mesma forma. A velha república ficou para trás. A nova república já desapareceu. Agora a gente nem sabe mais qual é a república que nós estamos. Seria a novíssima república, aquela que nasceu depois do presidente que não assumiu e que deu lugar para seu vice que não deveria ter assumido? Que república é essa que nasceu com aquele que morreu e não assumiu e assumiu aquele que não deveria ter assumido? Seria uma novíssima? Nós não temos nome para esse novo período. Alguns chamam de pós-república. Estaria bem? Eu vi já alguns colegas chamarem de novíssima. Eu já vi alguns dizerem que é a pós-república. Nós não vamos supor que se fosse a novíssima república, aquela do presidente Sarney em diante. E de Sarney nós tivemos o Collor, do Collor tivemos o Fernando Henrique Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso teremos o Inácio Lula da Silva, do qual foi sucedido por Dilma Rousseff, Dilma Vânia Rousseff. Pois bem, nessa linha, que república é essa? Que partidos estão aqui dentro? Qual é a concepção de Estado que tem a partir de Sarney? Porque até ali era a República Velha, como dizia Tancredo, que agora então começa a nova, mas a dele era nova. Ele já estava dentro da nova. Então a dele seria novíssima. Então, mas essa novíssima, ela traz o quê? Ela seria diferente do espírito da coroa? Ela seria diferente da colônia, do império, ou da velha república, ou da nova república? Me parece que não. Se olharmos atentamente, os mesmos continuam os mesmos nos mesmos lugares. Se observarmos as famílias que detêm o poder nos diversos estados, teremos quase que a convicção que, tirando os novos ricos, por motivos os mais variados, entre eles a herança, evidente, nós vamos perceber que as famílias são as mesmas. Em São Paulo, quais são as famílias que dominam a política paulista? No Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, e assim sucessivamente. Aqueles novos, com aparência de novos, são tão novos que não tem nada a ver com os velhos, ou são aqueles que, repintados, continuam aquilo que estava para trás, e por algum motivo de família, de gênero, etc., se vinculam àquilo que lá se encontrava. Um estudo muito bem feito no estado do Paraná, por um colega da universidade, demonstrou por A mais B, que as famílias que organizaram o estado do Paraná, que nós éramos a província de São Paulo, né? Deve se lembrar sempre, o estado do Paraná era a quinta província ou quinta comarca de São Paulo, coisa parecida com isso. Nós nos separamos. Dessa separação em diante, que formou o estado do Paraná, as famílias que lá estavam, que detinham o poder e o controle daquele estado imenso, hoje ainda são as mesmas famílias ou não? A resposta do estudioso foi que é sim. São as mesmas famílias, de uma forma ou de outra, muda o sobrenome, mas as vinculações com aquelas antigas raízes são as mesmas. Olha, se nós ultrapassarmos isso e pegarmos do Rio Grande do Sul até o fim do nosso país, nós vamos perceber que se dá a mesma coisa, com algumas exceções, que eu dizia que são aquelas pessoas que, por motivos variados, entre eles a herança, conseguiram superar as famílias que detinham o controle do seu estado. Mas, ao dizermos isso, o que nós temos como consequência? Que aquela visão do estado antigo, ela continua presente. Aquela visão do estado extrativista e do trabalhador do setor público como cobrador de impostos e taxas, ela continua da mesma forma. A organização dos partidos políticos, que dá sustentação a esse tipo de estado, ou essa visão de nação, ela vai girar do mesmo modo. O conjunto de letrinhas que existia lá no passado
e que hoje se multiplicou apenas um bocadinho mais, e vai se multiplicar muito mais, se nós não conseguirmos colocar um basta, deveremos chegar a mais de 60 partidos políticos, uma coisa bastante interessante. Ora, pois, esses partidos políticos dão sustentação a quem? Os partidos políticos dão sustentação à ideia, à forma de compreensão e de manutenção do Estado. Tirando uma outra organização, mas uma outra que já de uma forma ou de outra já foi cooptada pela forma de organização do Estado. O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, e eu digo para os colegas porque até hoje ainda mantém uma relação extraordinária com pessoas mais antigas ou mais jovens desses dois partidos, que em tese, por estarem vinculados à filosofia marxista, deveriam optar pela superação quantitativa e qualitativa da economia e das classes sociais, e, portanto, traduzindo sempre o novo, nas formas dos saltos qualitativos, que são as formas de organização das classes, até chegarmos no momento, segundo a teoria marxista, a não classe. Ora, pois, mesmo eles, há muito tempo perderam sua identidade. O Partido Comunista Brasileiro se transformou no Partido Popular Socialista, PPS. O que é o PPS na sua organização e na sua estrutura, senão a continuidade de projetos que têm uma visão do Estado e uma visão de nação mantida por partidos políticos para o status quo. O Partido Comunista do Brasil, idêntico. Nós não citamos os outros, porque outros partidos já tinham essa convicção, que nós denominávamos no passado, já que não tem mais direita e esquerda. Aliás, as pessoas da igreja já fazem o sinal da cruz com a esquerda, eu sempre acho que eles são canhotos, mas porque não sabem que nós, na tradição católica, fazemos com a mão direita. Mas não importa, faz com a direita e com a esquerda, tendo feito, está muito bom. Já que o bicho, o Satã, vai para longe com aquele sinal da cruz. Bem, ora pois, se nós temos essa forma de que os partidos políticos mantêm o status quo na modalidade como eles se encontram, e nós não encontramos novidades, a inovação que nós tínhamos imaginado que ocorreria seria com o Partido dos Trabalhadores, mas infelizmente não ocorreu. Se imaginava no passado que haveria uma ruptura da economia, uma ruptura do Estado, numa inovação absoluta, em que nós teríamos então, aí sim, a criação da República Brasileira, a República dos Homens e das Mulheres, de bem, enfim, tudo que nós precisamos dizer. Fomos surpreendidos por tudo aquilo que nós estamos a observar, que não é outra coisa mais do que o casamento entre o partido e uma ideia de Estado ou de nação. Bem, eu repito isso, repeti isso bastante vezes, para ficar a convicção da tese fundamental daquilo que quero dizer. A ideia de Estado, a ideia de nação, ela é secundada pelos partidos políticos. Os partidos políticos mantêm a Estado e nação. Dentro dessa organização, onde que se encontram os trabalhadores do setor público? Eles continuam extrativistas e cobradores de impostos? Me parece que sim. A função dos trabalhadores do setor público, tirando o extrativismo, porque não tem mais onde extrair nada, já extraíram tudo, e o que não extraíram está guardado para outros extraírem, sobrou a função de cobrança de impostos e de taxas. Cobrança de impostos e de taxas, em que os cobradores vão na porta das famílias perguntar o que eles têm, não. Eles já sabem o que cada um tem e vai cobrar o imposto e cobrar a taxa. Mas essa taxa e esse imposto que é cobrado, desse cobrador, vai servir para quê? Em tese, no sistema antigo, servia para manter a família real, lá em Portugal, em Algarves, para que mantivesse aquela estrutura extraordinária, a pessoa pudesse atender o rei, a rainha, que não podiam caminhar, então eram levados na liteira, eram carregados nas costas, sei lá por quem. Era para manter aquela estrutura de bem-estar da família real e dos seus apaniguados, da corte. Então, era interessante, o extrativismo cobrava imposto, mantinha a estrutura do senhor. No período colonial não mudou nada, porque os cobradores de impostos, eles tinham que cobrar aquelas taxas pesadas
para manter aquela estrutura de felicidade, entre aspas, e facilidades existenciais que nós encontrávamos nas grandes casas, nas grandes famílias, as famílias que eram detentoras de direitos dados pela coroa para que desenvolvesse atividades aqui e repassasse para a própria coroa uma parte daquilo que recebiam. Então nós vamos encontrar que o extrativismo e a cobrança de imposto que sobrou, ela sempre era para manter uma determinada camada do grupo social. Na velha república, mudou alguma coisa? Na plantação de café, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Os trabalhadores do setor público continuaram fazendo a mesma coisa, para manter benefícios. A nova república, o final da nova república, com a construção de Brasília, a maior ofensa ao povo brasileiro, devia ter ficado no Rio de Janeiro, pelo menos o Rio de Janeiro é mais bonito, tem praia. Uma ofensa ao povo brasileiro, ficou longe do povo, ninguém consegue chegar lá, o povo não consegue chegar em Brasília para discutir. Você veja, nós podemos observar que países como a Argentina, aqui do lado, no Chile, no Paraguai, o povo cerca o palácio. Nós não temos nem como cercar o palácio. Quantos dias de viagem leva para ir lá? Não tem como nem como cercar o palácio. Ora, já fizeram de propósito isso aí. Mas os cobradores de impostos estão ativos para manter a suntuosidade dos palácios. Palácio do Jaburu, Palácio do Planalto, Palácio da Justiça, Palácio onde moram reis, rainhas, príncipes, duques. A Rapunzel não mora no palácio, ela mora na torre. Ela mora na torre, jogando os cabelos dela para baixo para a gente subir. Ora, então nós observamos que a consequência, colocada a premissa, a consequência parece ter uma certa lógica, pelo menos na fala desse que está dizendo. Pode não ter, mas me parece muito difícil que não tenha. A leitura estruturalista que estou fazendo, dos elementos históricos que perpassam, evidentemente indicam que há um quê de verdade naquilo que se está dizendo. Nos dias atuais, observemos que pessoas indicadas por outros partidos, a fim de que se aguarde o deslinde do impeachment da presidenta Dilma Vânia. Está esperando o deslinde. Então ele vai nomear os partidos políticos que pagam. A gente observa, numa reunião recente de partido político, um dirigente, onde se tratava de questões jurídicas de pessoas ligadas ou vinculadas ao seu partido, gastou mais da metade da reunião para dizer que aguardava ardentemente sua indicação e nomeação para uma das maiores empresas estatais do Brasil. Fiquei sem palavras. Porque, na verdade, eu estava para tratar de um assunto, houve um absurdo daquele e os meus ouvidos tiveram que se contentar em ouvir apenas. E a minha boca teve que se movimentar vagarosamente e pedir o apoio de Santa Paulina para que nada dissesse. Muito bem. Ora, pois, se a coisa vai por aí, o presidente Temer demonstra isso, que quando a gente cita o nome do presidente, apenas a gente está dizendo, dando um exemplo concreto da premissa ou da verdade que está sendo posta para chegar à conclusão lógica. Ele está guardando. Os partidos políticos, eles comandam a visão de Estado, comandam o tipo de nação. Há interesses desses partidos, mas quais são os interesses desses partidos? Na construção de uma nação? Ou, de novo, na concepção de que cobradores de impostos e taxas para a manutenção da suntuosidade palaciana, com motoristas particulares, com muitos automóveis à disposição, pessoas que estão preocupadas se o café está sendo coado, se o leite já chegou, se a água está ali fresca na geladeira, mas o tipo de água adequado, porque o chefe não gosta dessa água, gosta daquela outra, o café está sendo feito desse modo porque ele não gosta daquele outro.
tem que ser servido assim porque ele não gosta de assado, e etc. Nós continuamos no mesmo modelo extrativista. Mas o pior do que isso, que esse extrativismo foi judicializado. Se antes o rei, ou se antes o império, e se antes o conde e o visconde, eles tinham o poder para até decidir e julgar as coisas, na formulação nova, e que se manteve e avança, nós vamos encontrar os novos julgadores e detentores do poder de ler o livro da vida e decidir sobre a vida. Os juízes, os promotores, os procuradores da República, os advogados da União, eles agora quem leem o livro e decidem. Os funcionários em gerais, os trabalhadores em geral do setor público, tirando os cobradores de impostos, que esses são guardados aqui ao lado do governante, porque senão não tem dinheiro para pagar aquilo que eu lhe disse, nós vamos encontrar aqueles outros que são os julgadores, mas que estão a serviço de uma ideia de nação e de Estado também. Que tipo de Estado e de nação é que eles estão preocupados? E esse tipo de nação e de Estado lhes dá o direito e a prerrogativa extraordinária de serem os mais bem pagos do mundo. Do mundo. Dentro da organização desse tipo de imagem de Estado e de nação brasileira. Ora, é evidente que nós temos alguma coisa errada do outro lado da Dinamarca. Alguma coisa está cheirando mal por lá. Que não é na Dinamarca, evidentemente, porque lá está tudo muito bem, limpinho, arrumado e organizado. Mas o velho ditado. O que está errado? Está errado que o Estado não pode existir, e ele não existe, sem o povo. Quem faz a nação é o conjunto de elementos vivenciados historicamente por homens e mulheres. Nós chamamos de nação. A nação não é outra coisa mais que o resultado espiritual da convivência histórica de homens e mulheres. É o espírito da nação. O grande filósofo, professor Hegel, ele nos ensina que o espírito, o Geist, o Volksgeist, o espírito do povo, que forma a nação, que a nação é o espírito do povo, é o resultado da experiência concreta dos homens e das mulheres em cada momento da história passada e que se atualiza em cada momento aqui e agora. E no amanhã, aquilo que era aqui e agora e que atualizou ontem, vai novamente sendo atualizado. Esse conjunto de cultura, tradição e etc. que nós chamamos de espírito do povo. Qual é o espírito do povo brasileiro? Que forma o que faz com que nós sejamos uma nação? Essa é uma pergunta. A segunda, o Estado é o elemento burocrático que administra a nação. É um elemento burocrático que, nesse conjunto de passado, presente e de futuro, deve dar condições para que aqueles que, em existindo, e a partir dos que já existiram, possam e tenham condições de serem felizes, de serem homens e mulheres, de serem homens e mulheres, tenham o que comer, tenham o que beber, tenham onde morar, tenham onde superar a ignorância, onde superar a burrice, a escuridão da ignorância, tenham condições de terem saúde. Esse que é o Estado. O Estado deve marcar a burocracia para exatamente fazer isso e nada mais do que isso. Mas quem dentro disso é que vai fazer com que a escuridão da ignorância, de que a doença, fazer com que as pessoas tenham condições de se superarem e serem aquilo que devem ser, homens e mulheres? Somos nós. São os trabalhadores do Estado. Os trabalhadores do Estado é quem se inserem nesse contexto para, pela educação, exercerem a função precípua de arrancar a ignorância, de trazer o conhecimento, iluminar o caminho. Os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, que têm a atividade fundamental de tornar uma nação, um povo dentro da nação, rígida, forte,
daquilo que é possível ser feito e que não esteja na genética da pessoa, mas mesmo assim fazendo pesquisa necessária para a cura da doença e torná-lo rígido, torná-lo bem, torná-lo possível de viver os seus 70, 80, 90 anos, 100 anos. Hoje já se falava-se no passado em 70 anos. Imagine, 70 anos falava na Sagrada Escritura, né? Fato notável quando chega a 70. A Bíblia já tem mais de tantos anos, mais de tantos miles anos. Nós vamos dizer que hoje estamos falando de 100 anos, mas temos uma vida boa de 100 anos. O terceiro elemento é termos possibilidade de ir, de ver, conhecer estradas, de produzir, quer dizer, a sociedade produzir coisas e poder essa coisa produzida ir de um lugar para outro para gerar benefícios para um todo e funcionar então a taxação, o imposto. Ora, são estes. Mas por que estes exatamente são aqueles que são detestados? Numa análise rápida feita na semana passada e nesta semana, observei que os professores de todas as redes do Brasil não ultrapassam, em fim de carreira, R$5.000. Quando ultrapassam. R$5.000 por mês. Não é um salário ruim. Mas trabalham 40 horas por semana, 8 horas por dia. Não é professor de 20 horas, a gente chama de um turno. Creio que alguns dos senhores foram ou são professores. Imagine um professor que entra na sala de aula às 8 horas da manhã, na infância e na adolescência, puberdade e na adolescência, às 8 da manhã, retoma seu trabalho à 1 da tarde até as 5 ou até as 6, todos os dias durante 30 anos, ou durante 25, se mulher for. No meio do caminho, esse homem, essa mulher vai estar doido. Não tem como. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O professorado, o magistério, não é um sacerdócio, é uma profissão que a pessoa vocacionada vai desenvolver. O sacerdócio é aquilo que as freiras desenvolvem, os padres desenvolvem, pastores fazem, homens de religiões africanas o fazem, como vocação pessoal, vinculada à sua crença religiosa e pessoal, a uma vocação. Agora, isso ali não. O resultado do seu trabalho, ele tem que comer em casa, dar para a família, ter condições de viver. Quando nós pegamos os professores de qualquer natureza, mesmo os universitários, que temos um pouco mais atenuados, um professor universitário no Brasil, das universidades públicas federais, são os mais bem remunerados, muito mais bem remunerados que as privadas, e os outros professores federais, não ultrapassa em sua carreira R$14.000. Quando nós examinamos os professores, os trabalhadores do setor público, chamados escrivães, ou uma técnica de enfermagem, nós vamos observar que eles ganham em torno de R$1.000 por mês. R$1.000, R$1.100, uma técnica de enfermagem. Não tem mais um auxiliar. Quando nós vamos observar, entretanto, o início de carreira de um moço de 27 anos, que passou no concurso de juiz ou de promotor, mas os outros também passaram em concurso público e difícil, o salário inicial deles passará agora, com a nova legislação aprovada pelo presidente Temer, para algo como R$27.000. Mais ajuda a moradia, mais ajuda a escola, mais ajuda a paletó. Não tem mais, mas a gente brinca que tem. Mais ajuda sapato, mais. Uma professora em Curitiba disse o seguinte: eu quero só o vale-refeição de vocês. Eu troco meu salário pelo vale-refeição. O vale-refeição é R$4.000. Ela queria só trocar o vale-refeição. Era, né? Porque agora está mais. Se nós formos observar que sobre esses valores do incídios, impostos ou taxas, são valores reais, mesmo aquele dos 27, que nós deduziríamos o imposto, chegaríamos talvez a 19, nós vamos perceber que só que esses valores indiretos fazem com que ele atinja a módica quantia de R$35, R$36.000 no início de carreira, aos 27 anos de idade. Quando ele estiver lá na frente, no final de carreira, como
muitos outros também que fizeram o concurso do caminhão de geografia de carreira, ele ultrapassará fácil o limite constitucional, que é o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje passará para R$39 mil, 39 e para não chegar a 40, que é o número mágico, ficou 39.993. Os outros elementos que estão dentro disso, nós vamos perceber que está errado alguma coisa. Os defensores da União, nada contra os defensores públicos da União, nada contra, está muito bem, passam no concurso público aos 25, 26 anos, os salários são os mesmos que agora, os defensores, a carreira dos defensores, do Ministério Público, dos procuradores da República, dos juízes, agora os delegados federais, passarão a ter todos a mesma, a palavra errada de se dizer, isonomia. Então nós temos aqueles que cobram impostos que estão na sua relação idêntica, aqueles que julgam todo mundo que está naquela relação, e o conjunto dos trabalhadores nessa outra situação. A legislação que se prevê a ser aprovada nesses próximos dias, e que determina que não pode haver aumento superior à inflação no ano subsequente por 20 anos, vai fazer com que as promoções, vai fazer com que diversas formas de subida dos trabalhadores do setor público elas fiquem congeladas. Se bem que os governadores foram informados que existe um grupo de deputados liderados pelo ex-governador Espirideu Amin de Santa Catarina, que querem tirar fora esse elemento para os estados. Não se sabe como vai ser, porque é uma pressão muito grande para que se mantenha isso. Vamos ver até como vai ficar até o final da votação. Mas o certo é que, por que é que nós vamos ter num déficit de 170 bilhões de reais para este ano, no orçamento, se aprovou um aumento para o setor judiciário de 51 bilhões de reais em aumentos salariais ou de vencimentos? Se nós já temos um déficit de 170, como é que se aumentou 51 bilhões? Claro, espaços em 4 anos, mas pode-se dividir para os anos que nós temos para trás, não tem um volume expressivo, 51 bilhões. E para o restante dos trabalhadores do setor público, nada vai acontecer. E eu poderia lhes dizer, no setor público, na minha experiência, eu tenho observado que cada um, já que tem pouca farinha, quer cuidar do seu pirão. Não tem farinha para todo mundo? Muito bem, então eu vou cuidar aqui do meu pirão. Primeiro eu, vocês que se dão. Ora, como cada funcionário é uma cabeça normalmente ligada a alguma forma de estamento político partidário, ele vai defender o seu. Vai falar com o deputado para ser promovido, vai falar com não sei com quem para não sei onde, com o general, com o coronel para não sei para onde. Quer dizer, nós temos parte de culpa desse negócio também, porque cada um, na pouca farinha, puxa para si o seu pirão. Ele quer se salvar da coisa. E nada mais do que isso. 2. As entidades representativas do setor público são absolutamente divididas. Nós tivemos a primeira, que é da Bahia, que é da Bahia, a veterana, de 1918, se não me falha a memória, que é a mais antiga que nós temos em todo o Brasil, e que teve uma coisa até interessante. Quer dizer, vocês criaram uma mútua, né, uma caixa de financiamento, de empréstimo de dinheiro, que foi o grande movimento baiano na época, para ajudar os trabalhadores que passavam fome. Quer dizer, então juntava um pouco de dinheiro e emprestava para ele e devolvia depois. Absurdo. Mas é o que pôde ser feito em 1918. As outras entidades que foram criadas na Velha República, em 1934 a 1950, vamos dizer assim, que é de São Paulo, a nossa do Paraná, foram criadas nesse período, elas foram com beneplácito do Estado. O Estado criou porque tinha que ter uma organização que representasse também os trabalhadores do setor público. Não mais do que isso. A lei do Nereu Ramos, meu conterrâneo de Santa Catarina, de 1950, que se tem assim como grande marco para o associativismo brasileiro, a lei de 11.034 de 1950, se não me falha a memória,
Nereu Ramos deu condições para que quem teria condições de conversar com o governante. Quem vai conversar com o governante são os representantes dos trabalhadores do setor público organizados em associações. E o artigo 2º, é uma lei de 2 artigos só. E o artigo 1º ele diz isso, segundo que, e fica concedida autorização para fazer um desconto na folha de pagamento dos trabalhadores para poder compor e organizar essas entidades. É um marco das associações brasileiras anteriores, posteriores à organização da Bahia, que funcionou sozinha, e a nossa de Santander do Paraná e de São Paulo, que é mais veterana do que a nossa, pouco mais do que a nossa. E as outras são recentes, são da década de 60, 80, 90, algumas agora até 2000, parece, algumas bem recentíssimas. Mas qual é o papel dessas associações? O que elas fazem? Muitas têm se convertido nos últimos anos em meros clubes de lazer, recreação, casas de lazer, praia, montanha, o que não está errado. Mas a organização, a discussão, a manutenção do debate sobre o papel do Estado e sobre o papel do trabalhador dentro desse Estado já foi para fora há muito tempo, exceto a única experiência que eu conheço é essa que os senhores fazem sob a boa liderança do Totino. Há muitos anos. Né? Pois bem, a nossa entidade, as nossas entidades são entidades de lazer? Tudo bem, não está errado. Mas então não são de representação. São entidades de clubes, de lazer, de passeio, ir na beira do mar, ir para a montanha, fazer o que quiserem. Mas não são de representação. Então impute-se-lhes a culpa pela situação existente no trabalhador, ou na vida dos trabalhadores do setor público, que eles sozinhos, sobretudo aqueles, da sua maioria, que não são professores, não têm sindicatos fortes, que não são juízes, ou não são promotores, ou não são defensores públicos, portanto, por si só, porque vão julgar o político, ele já tem força própria, mas são muito bem organizadas em associações de classe. As associações de juízes, a Associação dos Defensores, a Associação dos Magistrados do Brasil é poderosíssima, ou são poderosíssimas. Aí sobrava a grande contingente dos trabalhadores do setor público, que certamente são majoritários, que não têm defesa. Que vão de manhã, às 8 horas, botam o dedo, ou põem o ponto, ou assinam o ponto, e lá ficam até às 6 horas da tarde, muitas vezes sem fazer absolutamente nada. E sabe por que os nossos trabalhadores, indefesos, além de estarem nessa situação, vão para o seu lugar de trabalho e não produzem absolutamente nada? E voltam para casa tristes porque não produziram nada? E acham que a sua vida é uma tranqueira, para não dizer uma outra palavra? Exatamente porque os gestores são absolutamente incompetentes. Coordenadores, diretores, secretários, preguiçosos, ociosos, que estão ali porque tem um automóvel à sua disposição, tem secretária, tem telefone, tem isso, um salarinho e quem sabe de vez em quando uma beirada. Como dizia aquele político lá do Nordeste. Não é porque nada contra o Nordeste, mas ele disse. Pois bem, mas o sujeito vai lá ficar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Triste, ele quer morrer logo, ou quer se aposentar. Então na mesa dele ele tem uma folha de papel, onde ele começa a contar. Um dia a mais, consegui. Falta agora 232 dias, faltam 10.963 dias. Dia seguinte, faltam 10.962 dias. Ele vai contando o dia para se aposentar. Ele não tem nada para fazer. Isso é um absurdo. As entidades de classe têm que lutar contra os gestores ineficientes, incapazes, incompetentes. Ele não vai conseguir fazer. Aquela senhora, aquele homem que está lá no trabalho, ele não vai conseguir fazer de jeito nenhum, se não tiver uma entidade forte por trás dele. Nos estatutos que eu observei das diversas entidades que representam os trabalhadores, tem uma cláusula de representação. Representa os interesses do trabalhador do setor público em benefício do povo. Mas que entidades são essas que não fazem nada disso? Não fazem nada disso, estão com as mãos amarradas.
as grandes entidades, nem presentes se fazem mais. Por quê que não se fazem presentes? Há que se cobrar. É para representar o trabalhador, é para representar o interesse do povo. As associações de servidores públicos, elas têm uma visão diferente no seu conjunto. Defender o interesse do povo. A educação, a saúde, o bem-estar. Um ministro tal, que infelizmente é do meu estado, acabou dizendo que o SUS não tem competência, não aguenta mais, não consegue atender todos os pedidos. E ele mandou o pessoal fazer um estudo para fazer o tal do seguro-saúde, o plano de saúde popular. Mas que plano de saúde popular é esse? Quando 12 milhões de pessoas já perderam o emprego, esses 12 milhões têm condições de pagar o tal do plano de saúde popular? 12 milhões perderam emprego, e quantos nem foram procurar, e portanto não estão nos 12 milhões, nós sabemos como é que conta, né? Você conta o número de desempregados que existe no país pela procura. Quando o sujeito vai lá procurar, você sabe que ele está desempregado, porque ninguém vai na casa de ninguém perguntar se ele está empregado ou não. Ele vai procurar. Como a pessoa cansa de procurar, hoje nós nem sabemos quantos empregados nós temos no Brasil. Mas é só perguntar para cada um dos senhores quantas pessoas da sua família, ou quantas pessoas das famílias que vocês conhecem estão desempregados. Multiplique isso pelo número de brasileiros, vão saber exatamente quantos. Eu sempre digo, a questão é simples, né? A questão do pessoal que usa droga, outra coisa, é simples. É só perguntar, olhar para si, olhar para as famílias que estão ao redor, quantos estão com esse problema? Na sua família, na família dos outros, são milhares, não computados, são milhares, muito mais que os 12 milhões que estão dizendo que nós estamos desempregados. É só contar quanto tem na nossa casa, na casa do vizinho, na casa do parente, na casa da nossa rua, gente que está precisando, que ultrapassou os 16 anos, que precisa de emprego. Ora, pois, essa visão, e aqui vou concluir, Chico, eu já passei longe, né? Não? Ele é bondoso comigo sempre. Essa é colocada a premissa anterior, sempre recordando, de que a visão do Estado, a visão de nação, é acompanhada pela estruturação política que eu mantenho. É o tipo de visão de Estado e nação, o partido político mantém. O trabalhador do setor público que entra dentro desse Estado, que é aquele que age, ele acompanha essa evolução. Nós falamos do Estado extrativista e da cobradora de impostos, no regime da coroa, no regime imperial, da República Velha, da República Nova, e falando na modernidade, nós estamos dizendo que pouco se alterou, E piorou, no sentido de que o Estado, em um determinado momento, se preocupou com os interesses da população, do povo, para o qual ele deve servir, porque ele não existe sem povo. O Estado não existe sem nação. Já vimos. A nação não é outra coisa mais do que o conjunto das experiências pessoais e interpessoais do passado, atualizadas no presente e projetadas no futuro. Ora, se o Estado ele não consegue atender esse espírito da nação, que é o povo vivente, que não é mais daqueles que já morreram, são aqueles que estão vivos, mas que absorvem o espírito do povo que está aqui presente. Nossa consciência é sempre uma consciência coletiva, ela não é individual. Nós estamos sempre ligados àqueles que nos antecederam, e aqueles que nos sucederão estarão ligados àqueles e a nós. O trabalhador, nesse momento, o que ele é no setor público? Nós já vimos. Há uma ideia de se desmantelar o Estado para o enriquecimento de alguns, uma diminuição do Estado naquela velha política do Estado mínimo, ainda persiste, é uma coisa não superada, Nós temos as diversas ações que o Estado deve fazer, que é eliminar a ignorância, possuir a saúde, eliminar a doença, organizar a forma de produção para que nós tenhamos todos os benefícios conjuntos e coletivos daquilo que a terra produz. Mas, do outro lado, nós temos a organização de trabalhadores do setor público, que são mais beneficiados, que ou eles são cobradores de impostos, ou são julgadores dos impostos e do comportamento pessoal. Então, esses estão fora das regras. E temos os trabalhadores em geral, que me parece somos todos nós. Esses trabalhadores, professores,
enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, trabalhadores de diversas profissões que se encontram dentro, ou atividades que se encontram, nós estamos mesmo perdidos. As associações desses trabalhadores, elas não conseguem representar os trabalhadores, ele por si só também não se representa. Nós, uma vez, aqui numa dessas eventos, foi um dos primeiros, nós tínhamos sugerido que nós tivéssemos uma escola superior de formação do servidor público. Lembra? Foi uma das primeiras ideias que nós tínhamos, que precisaria ter uma escola de formação permanente, nós buscarmos recursos mais variados de formação continuada, tanto do ponto de vista político-associativista, como do ponto de vista de organização de diversas áreas ou tarefas. Nós não conseguimos implementar em todo o Brasil. As escolas foram formadas por governadores, que fazem o seu trabalho, mas nós não conseguimos montar uma estrutura unificada de formação de mente ou de conteúdos de consciência para a ruptura continuada de um modelo que aniquila o trabalhador e aniquila o próprio serviço público. Bem, dito isso, é claro que agora eu me coloco na perspectiva de colaborar, responder algumas questões que eventualmente tem, mas sem antes dizer que me preocupa muito que as associações estejam se convertendo em meros clubes de lazer, Não é que não é para ter lazer, nós merecemos também termos alguma coisa e mostrarmos nossa capacidade e eficiência. Mas nós temos que ser representantes de uma classe, de uma categoria, mesmo como associações ou como sindicatos, mas organizados de uma forma ou de outra. Nós atuarmos firmemente no combate aos maus gestores. Os nossos companheiros não merecem ter um incompetente dirigente. Os nossos companheiros esparsos pelo Brasil inteiro não merecem um coordenador ou um diretor de departamento cuja única preocupação é saber se o sujeito veio trabalhar, mas não tem nada para ele fazer. O que ele vai fazer no departamento, na escrivaria, se não tem absolutamente nada para fazer? E isso está passando em todo o Brasil. Seria uma forma de mostrar, afinal e ao cabo, que nós somos tão desnecessários e que pode ser contratada uma empresa terceirizada para fazer aquilo que nós fazemos? Me parece que sim. Parece que querem contratar empresas terceirizadas para fazer aquilo que os trabalhadores fazem, que é mais barato, o terceirizado não enche o saco, não tem aposentadoria, e aqui um outro ponto, sempre controverso, nós pagamos a nossa aposentadoria, nós pagamos tanto para sermos aposentados agora como depois, formando pela contribuição um fundo previdenciário. Não vejo muita diferença. Veja, nós na Ordem dos Advogados do Brasil temos um fundo de contribuição mensal, pelo qual, ao final e ao cabo de X anos, pela minha contribuição, eu vou receber Y, o valor que eu coloquei lá. Hoje, dentro do setor público, não é diferente. Nós estamos contribuindo com valores que são parecidos com aquele que eu contribuo para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a manutenção de uma aposentadoria ou pensão posterior. Ora, se eu formo um fundo, eu preciso de um bom gestor desse fundo. Se o gestor não presta, esse fundo é evidente que não vai funcionar, não vai ter dinheiro. Aí eu preciso cobrar daqueles que já são aposentados, mais uma vez, para manter um dinheiro que ele já aplicou e que foi mal aplicado pelo gestor, pelo setor público, construiu estrada, construiu ponte, construiu não sei o quê, não devolveu o dinheiro. É claro que aí, dessa forma, nós vamos ter essa iniquidade. Se nós formos inteligentes, e a associação for capaz, as associações foram capazes de se colocar nessa perspectiva, não precisarão brigar com os seus governantes formando uma guerra, mas serão capazes de demonstrar para o governante que os servidores públicos não são estúpidos, que estão unidos, e que também, no meio do setor público, ele terá a capacidade de demonstrar que, muito bem, você já está muito bem, nós temos que trabalhar agora para levantar as condições de trabalho e as condições salariais do conjunto dos trabalhadores do setor público. Não fazer com que um ganhe mais e outro ganhe menos. Uma experiência. Nós no Paraná tínhamos um problema muito grave,
muito grave, os chamados desenquadrados. Quem é desenquadrado? Desenquadrado é aquele que, tendo ingressado no serviço público por concurso, no passar do tempo, fez curso superior ou fez curso de segundo grau, pós-graduação, alguns mestres e até doutores. Mas estavam classificados no momento em que eles ingressaram, ou no primeiro ou no segundo grau, funções técnicas. O que se poderia fazer? A Constituição, no artigo 37, proibia eles passarem de um para o outro. Uma coisa interessante, até para evitar aquilo que no passado existia. Colocava alguém como atendente de porta e depois virava sei lá o quê. Mas era apenas uma forma de ingresso que não era muito interessante, até do ponto de vista de qualquer natureza. Mas também não é certo que aqueles que ingressaram, se esforçaram por mérito, não pudessem andar. O artigo 29, se não me falha a memória, da mesma Constituição, no ato das disposições transitórias, prevê que nas entidades onde não existia, ou nos estados e municípios onde não tinha plano de carreira, e grande parte dos estados e municípios não tinha, até a Constituição de 88, poderiam adequar as situações individuais a um novo plano ou ao plano a ser estabelecido. O que nós fizemos no Paraná? Nós fizemos um estudo e colocamos, que era um volume até relativamente expressivo, e fizemos um plano de carreira. O plano de carreira ele não atendeu, foi feito em 2002, me parece, o plano de carreira. Nós assumimos o governo em 2010, e nesse ano 2010, era o vice-governador então que assumia o cargo de governador, e nós, o doutor Álvaro Richu, que está aqui, estava também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós elaboramos uma proposta de fazer com que também aqueles pudessem galgar a postos que os outros também já estavam, porque muitos desempenhavam até as funções e papéis iguais a daqueles com excelente formação acadêmica, e isso aconteceu. Criamos não por lei, foi por ato administrativo, achou ruim, fomos ao Tribunal de Contas defender a nossa ação, os funcionários, uma coisa maravilhosa, se organizaram, buscaram também elementos para ajudar na defesa. O Tribunal de Contas elaborou um pré-julgado aceitando aquela condição como fundamento constitucional. Ora, pois, isso demonstrou uma coisa boa, mas também trouxe à tona uma coisa ruim. Antigos funcionários que já estavam na carreira e estavam lá na frente na carreira, reclamaram que aqueles que foram recém-aquinhoados já começaram e tiveram condições de entrar lá na frente. Apesar de terem a mesma idade e o mesmo tempo de serviço, um ganhava R$1.000, hipótese, o outro ganhava R$10.000. Esse que ganhava R$10.000 não queria que o cara ganhasse 1.000, ganhasse 10. Talvez aceitasse que ganhasse 1.500, mas não 10 que nem ele. Só eu ganho 10, você não. Com o movimento que nós fizemos no Estado, ficou mais ou menos parelho. Claro que esses aqui ganharam mais porque tinham outras condições, etc, etc. Então eles continuaram ganhando 10. Esses aqui que chegaram perto, vamos dizer 7, foram motivo, inclusive, de denúncia junto ao Ministério Público. Me recordo que o Procurador de Justiça do Estado, uma pessoa da minha amizade pessoal, uma feita me chamou e disse: professor, mas esse pessoal de vocês aí também hein? Eu estou sabendo que nós fomos conversar com eles que estávamos fazendo aquilo. Aliás, eles também foram aquinhoados com aquele benefício dos seus funcionários do Ministério Público. Veja quantas denúncias nós temos aqui. Não sei se eu vou voltar para frente ou não. Tem um pré-julgado aqui, veja bem, ora pois. E o Ministério Público não deu andamento, porque tinha um pré-julgado e considerou aquilo constitucional, a área constitucional do Ministério Público também. Mas quem fez a denúncia? O colega, o vizinho, aquele lá. Inveja. Entre nós, entre os trabalhadores, temos que ter inveja. Ah, ele tem 10, eu quero que tenha 20. Mas o que você está fazendo mais do que ele? Nada. Mas eu estou mais tempo. Eu estou mais tempo aqui. A minha cadeira aqui, ela está até, já mudou até de jeito. Eu estou mais tempo sentado na cadeira. Agora ele chegou agora e quer sentar na janelinha. Não, ele não chegou agora. Ele chegou junto com você. Mas por motivos diversos,
um deles de uma lei burra, ele não conseguiu andar, ele parou. Ele parou, por quê? Porque, se observarem, nós temos no nosso sistema de relação financeira com o Estado, um sistema de curralzinho, de curralitos. Já perceberam que é tudo curral? Curral número 1, aí que eu começo aquele curralzinho, ele começa aqui, aí vai, não, ele vai descendo, aí depois sobe, aí desce de novo, sobe, mas é tudo curralzinho. Não pode ir de um curral para outro. Quem está num curral não é do outro curral, não entra. Esse sistema de pagamento, de remuneração, de carreira, é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo isso existe mais. Mundo civilizado, né? Talvez em algum lugar não civilizado, onde impera a ignorância e a ausência de inteligência, talvez exista. Hoje o que existe nos planos de carreira é o início e uma linha contínua em que o sujeito, por mérito, vai subindo. É mérito, ele vai andando, é uma linha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, se ele puder, enquanto ele estiver vivo. O mérito vai levando ele para frente. Nós não, nós temos um curralzinho, o curral das enfermeiras, o curral dos médicos, o curral dos técnicos de contabilidade, o curral não sei do que. Nós temos no Paraná 9 currais. Um desses currais, recentemente, conseguiu sair fora, mas ele fica dentro do curralzão. Então os outros, que estão nos curraizinhos, eles foram lá na justiça e disseram: bom, se todo mundo, diz a lei, não pode, entrando no mesmo curralzão, ganhar mais no início ou no fim do que os outros, então nós também queremos que os outros do curralzinho sejam igual ao do curralzão. Todos que saíram desse curralzinho aqui, fiquem iguais ao do curralzão, ou do curralzão ou do curralzinho. Esse é um troço idiota, que faz com que os funcionários briguem entre si, um fique com inveja do outro, porque o do vizinho, ele é técnico de finanças, que é o caso lá específico do Paraná. Então o salário dele pulou para 20 mil. O daqui era técnico de planejamento e orçamento, ficou em 10. Não, peraí, mas é da mesma carreira? Não, é do curral diferente, é o curralzinho dele para outro lugar. Esse sistema é burro, é um sistema que não produz. Isso é o que faz com que, evidentemente, não haja mérito, o sujeito se canse de ficar sentado na sua cadeira. As associações, elas também têm que produzir trabalhos técnicos para ajudar nisso. A forma de gestão, nós não queremos trabalhador do setor público sem fazer nada. Queremos que ele trabalhe, mas que ele tenha um chefe competente. O cara vem lá, vai ser diretor do departamento financeiro. O que você fazia antes? Eu tinha um açougue. Então tá bom, você vai ser diretor das finanças do Estado, ótimo. Mas por que? Não, porque o meu partido, o PRTPB, ele me indicou. Muito bem, então o teu partido botou na tua cabeça também todo o conhecimento necessário para você desenvolver isso. Não, mas eu vou trabalhar junto. Temos tudo junto. Nós temos tudo junto. Vocês vão me ajudar, vou precisar de vocês. Não, você tem que precisar de você primeiro, você tem que conhecer. Em conhecendo, aí você vai ter não sou contra a existência dos cargos comissionados, para os cargos técnicos especializados, mas tem que conhecer do ramo. Se não conhece do ramo, vai fazer o que lá? Vai fazer com que o pessoal trabalhe por ele? Muito bem. Meu caro presidente, era isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição e sempre alegre de vir participar de uma prosa boa com os nossos companheiros, que eu vejo aqui, alguns novos, alguns eu não conhecia, olhando aqui, outros já conheço de outros tempos, outros eu não os vejo fisicamente, mas aparentemente, espiritualmente deveriam estar, e alguns estão aqui, porque nos antecederam junto de Deus. O mais recente, o nosso companheiro e colega José Carlos Dias, do Paraná, compunha a diretiva dessa associação, dessa confederação. Morreu no Rio de Janeiro há uma semana. Uma morte, toda morte é inesperada, evidentemente, mas sempre saindo saudável e adquirindo uma doença no trajeto, uma pneumonia grave, e veio a óbito no Rio de Janeiro quando foi buscar a sua esposa, a questão de 15 dias, né? 15 dias, né? 17 dias. Ele estaria hoje, sem dúvida nenhuma, aqui presente conosco. Certamente não estou vendo ele fisicamente, estará aqui espiritualmente. Outros que também já nos deixaram há um pouco mais de tempo, como o Dr. Pisaia, ele não está aqui conosco,
mas eu vejo espiritualmente aqui conosco o nosso grande presidente Brasil-Paraná de Cristo, primeiro presidente da Confederação, né? Também vejo aqui presente, e muitos outros das outras entidades que a gente não conhece, se estão conosco aqui fisicamente ou não, mas certamente fazem parte disso que Hegel diz, o espírito do povo, o espírito da associação. Aqueles que já se foram, deixaram a história é permanente, ela está presente. Nós somente atualizamos a história e criamos mais um elemento novo, para aquele que virá, ele vai pegar essa história daquele, a nossa, e agora vai atualizar e fazer novo. Isso nós chamamos de história, que é um conceito bastante interessante, desenvolvido e conhecido por qualquer pessoa de bom senso. Muito obrigado. Professor